Apocalipse capítulo 14, o Cordeiro e os seus remidos no monte Sião. Diz: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Veja bem, aí aparecem, né? Os 4 seres viventes e dos anciãos, que são representação de quê? Da palavra. Amém? E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Até aí, para nós fazermos um comentário, o que nós vemos aqui? Uma panelinha, né? Vimos uma panelinha, um grupinho separado de 144.000, que não significa 144.000, porque nós já vimos 12.000 de não sei que tribo, 12.000 de não sei qual outra tribo. Isso aí não quer dizer 144.000 literal. Isso aí significa a plenitude de uma operação de Deus, que envolve uma série de fatores. Aqui nós vemos um grupo salvo em uma dada dispensação. Na dispensação, podemos aqui imaginar, até descobrirmos algo mais profundo, vamos nos prender exclusivamente ao tempo da lei, porque estes 144.000 são os que foram comprados da nação de Israel. Por isso que toda referência aqui diz que o Cordeiro em pé sobre o monte Sião é referência exclusiva nas profecias concernentes à nação de Israel. Então, estamos falando de uma situação em que Deus usou como base o cenário da nação de Israel. 144.000. Depois você vai ver uma outra festa, as bodas do Cordeiro. Então, quer dizer, nós não podemos entrar nessa situação aqui, receber esse nome sobre a fronte como estes estão recebendo, aprender esse cântico como eles estão aprendendo. Eles têm esse privilégio, vamos assim dizer, esse destaque. Mas nós temos um que eu acho que é maior. Nós vamos participar das bodas do Cordeiro e eles não vão. Entende? Então, cada dispensação que há sobre a terra, tempo da lei, tempo da graça, tempo de restauração, tempo de cativeiro. Ora, Daniel estava cativo, quero ver quem vai ter um galardão maior que o dele. O cativeiro fez parte de uma dispensação que Deus trouxe sobre o povo de Deus. Amém? Jesus nasceu sob o Império Romano. João Batista pregou debaixo do Império Romano. Era uma dispensação que Deus estava permitindo sobre o seu povo. Jesus diz, dos nascidos de mulher não tem ninguém maior que João Batista. Então, cada mover que Deus traz ou permite sobre a terra, ali ele julga a situação e vê quem é o maior dentro daquela dispensação. E ele dá o galardão de acordo com esta situação que ele julga e considera, pela atitude de cada um. No tempo de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses se destacaram. E o resto dos judeus? A Bíblia não menciona, né? Nós vemos que no tempo de Ester, quando estava cativa para o rei Assuero, né, da Assíria, Ester teve seu destaque, Mardoqueu teve seu destaque. Então é isso que Deus está procurando. Pessoas que se destaquem para que ele possa fazer história. Deus está te procurando aí, irmão. Trata-te de se destacar, né? Sem colocar melancia no pescoço, amém? Então, aqui temos um grupo, 144.000. Depois vamos ver um outro grupo dos que fazem parte da boda do Cordeiro. Vamos ver um outro grupo dos que vão receber uma pedra branca com um novo nome. Vamos ver vários grupinhos.
Isso significa aqueles que cumpriram o propósito de Deus, encontraram o centro da vontade de Deus dentro das várias dispensações que existiram sobre a terra e aquela que nos pegou. Hoje, nós não mudamos a dispensação, é Deus que traz a dispensação mediante uma situação. Qual o tempo hoje que nós vivemos? Tempo de restauração. E nós sabemos que a restauração é a última, ela fecha a era da igreja. Aí Jesus diz assim: os últimos serão os primeiros. Por quê? Por que os últimos serão os primeiros? Simplesmente porque nesse tempo em que nós que somos os últimos, estaremos vivendo uma situação muito terrível de ser cristão. O tempo da restauração não é você pregar para o ímpio, para o católico, para o espírita. Isso aí entra em segundo plano. Mas tempo da restauração é você pregar para o crente que acha que já sabe tudo, que é salvo. Para você mudar a cabeça desse camarada é muito difícil. É ou não é? Você sabe que você, para chegar até aqui, primeiro você ouviu a rádio 500 vezes, né? Você orou 1.200 vezes, não foi assim? Foi assim. Então, quer dizer, tem que ter um trabalho muito grande, um empenho muito grande. Esses últimos terão que ter muito mais trabalho do que tiveram os primeiros do tempo dessa graça aí. Não só esse fator, mas tem outros. Melhor guerrear contra a mentira do que contra a meia-verdade. É, isso aí. Melhor guerrear contra a mentira do que contra a meia-verdade. É, tem sentido. Então aqui nós vimos, eles entoavam um novo cântico. Ninguém pode aprender o cântico senão esses 144 mil. Quer dizer, um grupinho que tem o privilégio de aprender um cântico. Isso tem um valor tremendo. Aqui na terra você pode não considerar, mas lá no céu tem, né? Então, estamos nos deparando com um grupo que foi salvo dentro de uma determinada dispensação. Diz, são estes no verso 4, que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, nem tem mácula ou mancha, né? Não se contaminaram com mulheres. Aí eu lembro uma vez, eu estava na igreja batista tradicional, eu sabia que não significava isso, mas... E aí uma irmã se debatendo muito, questionando muito, que a mulher na igreja, a mulher é isso. Eu falei assim: ó, minha irmã, vocês são responsáveis pelo nosso fracasso. Aqui, ó, tá vendo? Não se contaminaram com mulher, mulher contamina. Olha, irmão, calei a assembleia. Calei a assembleia. Porque a irmã estava muito exaltada, mas isso aqui não significa nada disso, né? Outra versão diz, os que não se prostituíram com mulheres. Mulher, ela vem se tornar símbolo de prostituição, mas porque primeiro ela é símbolo da igreja. Entende? Então a igreja, representada pela mulher, quando ela deixa o verdadeiro Deus, isso Deus trata de prostituição. Não tem nada a ver com sexo, não tem nada a ver com casamento, não é nada disso que está falando aqui. Isso aqui é uma simbologia. E aqui diz que estes, né, até então judeus, não se contaminaram com mulheres, ou seja, não se prostituíram, ou seja, nasceram nos princípios de Deus e morreram nos princípios de Deus. Nunca se desviaram por 1 milímetro da lei de Deus. Nunca. Não foi aquele que desviou, foi lá e voltou. Não, esses aqui nasceram fiéis, permaneceram fiéis até a morte. Por isso diz aqui, e não se achou mentira na sua boca. Eles nunca se desviaram por um momento em nenhuma palavra, eles foram fiéis. Então a posição desses aqui, representados por 144 mil, é tremenda. E eles têm um cântico que ninguém pode aprender, é exclusivo daqueles que foram fiéis desde o princípio até o fim. É isso que está dizendo aqui.
Vamos seguir no verso 6, a primeira voz. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Veja bem, que evangelho eterno é esse? É exatamente o que você tem em mãos. Exatamente o que você tem em mãos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Este evangelho é eterno. E dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, veja bem, o evangelho é eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, cada tribo, língua, dizendo isso aí. Então, quer dizer, não é isso que a palavra revela? É exatamente isso. A segunda voz. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Né? Então houve uma segunda voz, depois vai ter uma terceira voz e uma quarta voz. Isso aí nós podemos estar nos deparando com Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 vozes. Amém? O evangelho é único, mas Deus o dividiu ou subdividiu em 4, porque cada um deles traz a sua particularidade. Então, a primeira está falando do temor e do juízo a Deus. A segunda está falando da queda da grande Babilônia, né? Ou seja, é os princípios contidos na palavra que fala da queda. Você vai dizer assim: pastor, mas o evangelho, eu não acho a palavra Babilônia em Mateus, Marcos, Lucas e João. Senão, quando fala deportados para a Babilônia, que não é o sentido aqui. Então, eu não acho a palavra Babilônia dentro do sentido da Igreja Católica. Você não precisa achar a palavra Babilônia. O que manda são conceitos e princípios. Quem vive os conceitos e os princípios de Deus tem um caminho traçado. Quem está fora dele tem outro caminho traçado. E a palavra já fala do juízo para aqueles que não estão enquadrados dentro dos conceitos do cristianismo. Veja bem, a Bíblia não precisa me dizer necessariamente o que é a mentira. Ela precisa me dizer o que é a verdade. Se eu souber o que é a verdade, automaticamente o que for diferente desta verdade bíblica é mentira, e acabou a história. A terceira voz. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Né? Você vê que aqui está falando de uma condenação eterna. Diz que pelos séculos dos séculos, esses que são condenados, que, como você vê lá no começo do verso, dizem: se alguém adora a besta, a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. Nós vimos que esse fronte ou mão é o trabalho prestado ao reinado do anticristo. Então, se alguém adora, reverencia ou presta serviços para o reinado do anticristo, esse será lançado no lago de fogo e enxofre, que não é um tormento passageiro, é um tormento eterno. Muita gente ainda, incrivelmente, crentes velhos, ainda tem dificuldade de crer que a condenação seja eterna. O conceito de amor, eu não sei nem se isso pode ser chamado de amor ou tolerância
O conceito de tolerância que eles têm de Deus é tão grande que eles acreditam que a pessoa não vai sofrer eternamente. Mas, meu irmão, a salvação é eterna? Que critério eu tenho para dizer que a salvação é eterna e que a condenação não é eterna? Qual o preço da salvação? O sangue de Cristo. Qual o preço da condenação? O sangue de Cristo. Como é que eu posso dizer que o preço é um só, tanto para os salvos quanto para os condenados, e dizer que o salvo é eterno e o condenado não é? Eu tenho que admitir, meu irmão, Cristo morrer na cruz não foi brincadeira, e Deus vai julgar isso de uma maneira eterna. Só que muitas pessoas acham que Deus é tolerante. Ainda temos a parábola, né? Como é o nome da parábola? Rico e Lázaro, em que Jesus fala que ali o tormento não acaba, o bicho não cessa de comer. Um abismo intransponível, em que o homem não tem mais como sair daquele lugar eternamente. Ainda tem a sua consciência lá perfeitamente, o condenando, o acusando, fazendo ele lastimar da palavra que ele rejeitou. Que no inferno estarão as pessoas com a sua plena consciência, assim como também no céu. A parábola do rico e do Lázaro deixa isso com toda a clareza, né? Esse papo de que Deus vai apagar da memória, vai... Não, a Bíblia não diz que Deus vai apagar nada. A Bíblia diz que Deus nos enxugará dos olhos toda lágrima, ou seja, Deus nos consolará. Ser consolado é uma coisa, e ter a memória apagada é outra completamente diferente. A Bíblia não fala em apagar da memória, né? Dá um apagão aí na sua memória. A Bíblia não fala disso. Dá um branco. Então aqui diz que a fumaça do tormento, no verso 11, só pelos séculos dos séculos. Então nem de dia nem de noite os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, terão descanso. Então aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quem não está enquadrado nos mandamentos de Deus e na fé em Jesus está perdido. A última voz é a quarta, diz: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanharão. Amém? As suas obras os salvarão? Não. As suas obras os acompanharão. Amém? As obras acompanham os salvos. As obras não salvam, as obras acompanham os salvos, para chegarmos lá e recebermos, uma vez salvo, galardão do nosso trabalho, bom trabalho prestado. Mas também a Bíblia fala do galardão da iniquidade. Quem falou? Galardão da iniquidade, ou seja, os perdidos, na visão dos apóstolos, dizem que receberão galardão de iniquidade. Não é uma palavra suficientemente forte para nós termos como base e dizer o que muitos têm dito por aí. Dá uma margem de entendimento inicialmente, mas eu prefiro ir com mais calma, principalmente daquilo que eu não vou participar com toda certeza. Alguns até escreveram livros dizendo que no inferno haverá níveis de sofrimento. Uns sofrerão mais, outros sofrerão menos. Dizem isso por aí. Eu não me meto nessa história, porque nunca recebi nada da parte do Senhor, e as bases bíblicas que eu vi até hoje para isso, eu considero muito pouco para que eu me meta nesse assunto. E mesmo que eu tivesse base bíblica, se Jesus não me mandar me meter num assunto, eu não me meto, eu fico fora, senão eu perco tempo, né? Senão eu dou uma de Saul, ao invés de cuidar do meu reino, eu vou perseguir Davi, né? Então não, tem que cuidar, cada um cuidar do seu próprio reino. Então a Bíblia fala de galardão da iniquidade. E aí uma mulher aí escreveu um livro, que foi arrebatada ao inferno
chegou lá, viu um pastor num púlpito pregando, sofrendo lá, lastimando. O outro viu alguém em cima de um caldeirão que o fogo atingia ele. Outro já estava sofrendo um pouquinho mais devagar. Isso é com eles, é problema deles. Para mim isso aí não passa de mentira, tá? Para mim não passa de mentira. Mas dizem tudo isso por aí, baseado em quê? Porque existe o galardão da iniquidade. Será que Paulo, quando disse isso, ele estava pensando nisso que estão dizendo hoje por aí? Agora, nós vemos que a Bíblia, na revelação de Apocalipse, diz que o lago, o inferno foi pegado e foi lançado no lago de fogo e enxofre. Isso é que a gente vê. Que há um tormento eterno? Sim. Que há recompensas para os salvos diferentes? Sim. Mas essa diferença de condenação, eu prefiro ficar fora disso até que se prove o contrário. Já é entrar numa área de juízo que eu penso que não foi revelada ainda, né? Bom, pelo menos para mim, pode ter sido para outros, né? Então, aqui diz: bem-aventurados desde agora os que morrem no Senhor, né? Para que descansem das suas fadigas. Essa última voz está falando que é uma satisfação, é bom. As pessoas que desde agora, quer dizer, desde agora é uma coisa de tempos atrás. Desde agora os que morrem no Senhor, né? Porque tem tempos difíceis, tem situações complicadas, tem pessoas que são cristãos, estão no mar de rosa, elas morrem e são salvas. Mas tem períodos de tempo em que a dispensação muda e Deus não quer mais pessoas vivendo a sua vida e morrendo normalmente. Deus quer mártires. E quando entra a dispensação em que Deus quer martírio, aí o número dos salvos normalmente diminui bastante. Muita gente nega Cristo. No começo da era da igreja, meu irmão, a grande maioria não negava Cristo. Por quê? Eles se convertiam porque queriam a salvação. Não queriam privilégios, casa própria, carro, não queriam bens materiais. A filosofia do mundo não era essa. Ninguém estava preocupado com salário. Não era essa. O chamado era para a remissão dos pecados. Então, quando uma pessoa se converte com a visão de que precisa da lavatura dos seus pecados no sangue de Cristo, essa pessoa vai até a morte. Então hoje tem muita gente dentro da igreja vivendo uma meia filosofia do evangelho. Ela está na igreja para se dar bem, para Deus abençoar o seu trabalho, abençoar a sua casa. Ela não tem ideia do que ela precisa realmente, é que o seu pecado seja perdoado, remido, lavado no sangue de Cristo. Então, como a visão dela é meio barro, meio tijolo, como se costuma dizer, ela está arriscada a qualquer pressão que vier sobre ela, ela nega Cristo. E como nega? E como nega? Não está edificada na rocha. Como nega Cristo? Agora, naquele tempo era diferente. As pessoas se convertiam porque queriam salvação. Hoje não, as pessoas estão entrando dentro da igreja porque a mais hipócrita pregação, mais mercenária e fraudulenta que nós vemos hoje é a pregação da prosperidade. Esse aí, meu irmão, quer ver um mercenário? Entra na igreja do cara e vê o cara pregando prosperidade. Tu tem ali um ladrão atrás do púlpito, o interesse dele é no teu bolso. E pode ver, ele diz que você vai alcançar a prosperidade, mas a tua prosperidade está vinculada a você dar o teu dinheiro para a igreja. Se eu estiver mentindo, você pode dizer aí que eu sou mentiroso. Entendeu? Então quer dizer, quer ver um hipócrita? Quer ver um ladrão? Quer ver um mercenário? Entra lá e vê o cara pregando prosperidade. A prosperidade dele é você dar o teu dinheiro para ele. Daí nós vamos ver a ceifa, no verso 14. Olhei, e eis uma nuvem branca, sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. De quem nós estamos falando? Tudo indica, né? Por quê? Nuvem branca é símbolo da presença de Deus. Sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem. Filho do homem é um título redundante na escritura, apontando para Jesus. E tendo na cabeça uma coroa de ouro
e na mão uma foice afiada. Acreditamos que estamos aí diante de um retrato falado de Jesus. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Você pode começar aí a colocar uma dúvida sobre a interpretação do retrato falado. Como é que um outro anjo saiu e praticamente deu uma ordem para Jesus? Diz no seguinte: e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. O que você acha? Que era Jesus ou não? Se ele estava com o filho do homem, então ele poderia receber ordem do homem. O título que aparece, né, semelhante a filho do homem, esse título aí já é aquele mais aplicado de um Jesus carnal, sujeito a ordens. Então alguma coisa acontece aqui que Deus usa um anjo numa determinada posição para ceifar, para dar um aviso, uma ordem para Jesus, que ele iria operar aonde? Sobre a terra. Então, aqui nós podemos estar diante de uma palavra que já esteja qualificando Jesus no seu reinado milenar. Entende? É Jesus, mas de alguma maneira Jesus, quando vier reinar, ele não virá reinar em corpo, não virá reinar como filho do homem. É isso que a Escritura nos mostra, nos adverte. Ele vai voltar com aquele mesmo corpo que ele ressuscitou. Então, ele estará operando sobre a terra. E ali, naquela posição de homem sobre a terra, ele estará, de alguma maneira, recebendo, como antes, ministrações do céu. Podemos imaginar essa situação. Por isso que um outro anjo pôde chegar, embora ele esteja envolto na presença de Deus, que é a nuvem, com a coroa de ouro reinando, e que mais? Uma foice afiada na mão. Ora, foice você não usa para fazer nada com ela lá no céu. Foice é um nome referente às coisas da terra. Foice somente é usada sobre a terra. Então aqui nós podemos estar diante de uma palavra que será cumprida no tempo do milênio. Para nós concluirmos, vamos seguir um pouquinho mais a vindima. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estágios. Essa segunda palavra, da vindima ou vindima, nós vemos um cumprimento dela em que nós podemos pensar no final da Guerra do Armagedon, né? Inclusive tem uma palavra aqui que nos reporta bem a ela, né? Os freios dos cavalos, né? Que o sangue corre até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estágios. Cavalo significa guerra. Está havendo guerra. Nós sabemos que a grande guerra ela acontecerá no Vale do Armagedon, quando Jesus se manifestar para o implante do milênio. Aqueles inimigos no Vale do Armagedon, de Zacarias 14, terão a carne apodrecida, serão mortos de uma maneira impressionante. Então aqui nós vemos, penso eu, uma palavra que se enquadre aquela manifestação de Jesus, em que ele
passa a foice, vindima a terra e nivela tudo para a preparação do seu reinado milenar. Se você pensa diferente, tem liberdade de pensar, principalmente liberdade de orar. Nós estamos apenas aqui procurando ver alguns pontos, umas margens de pensamentos. Você tem alguma pergunta aí? Nenhuma? Alguma interpretação? Se você juntar do verso 14 até o 20, se você juntar do verso 14 até o 20, você pode ter ainda uma outra interpretação. Desde o começo é dito que ele é o filho do homem. E depois aqui diz que os cachos da terra estão amadurecidos, os cachos da videira da terra, porquanto suas uvas estão amadurecidas. Aqui você pode também ter uma interpretação de quê? Arrebatamento. Ele vai passar a foice, significa colheita, né? Se ele está dizendo que as uvas da terra estão amadurecidas, isso aqui também pode se enquadrar, dependendo de um pouquinho mais de estudo, visão espiritual, oração, pode se enquadrar também no arrebatamento. Por que que pode? Tranquilamente que pode, porque a palavra ela é profética. Nós vemos que várias coisas estão designadas sobre a nação de Israel, mas ali nós vemos uma tipologia do que vai acontecer com a igreja. Então aqui nós podemos ter uma profecia que engloba a manifestação de Cristo para o implante do milênio, o arrebatamento da igreja. Se você for um pouquinho mais adiante, você ainda vai pegar a batalha final, mas aí depende de você parar, pensar e meditar muito. A palavra é viva, eficaz, quanto mais você estuda, mais vem a revelação. Só vamos começar um pouquinho só esse capítulo 15, os 7 flagelos. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Os remidos entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo. O que você acha que é esse mar de vidro mesclado de fogo? Ninguém arrisca? Seguinte então. E os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Reis das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Você lembra disso aí, né? Irmãos, olha só que interessante. Aqui diz, no verso 3, entoavam um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Que grupo é esse que você acha que nós estamos vendo aqui? Quem é que era representado por Moisés? Os judeus. E quem é representado pelo Cordeiro? A igreja. Então, aqui nós vemos uma união de judeus e cristãos. Amém? Os judeus, segundo a guarda da lei, representados por Moisés, e os cristãos, no tempo da graça, representados por Cristo, que guardaram o cristianismo. Porque Paulo diz, os que sob a lei pecaram, pela lei perecerão, né? Ou seja, Paulo não considera o judaísmo algo errado, logicamente. E se realmente alguém se detém a guardar a lei, certamente que a lei tem veículo de salvação. Porque Jesus, quando está
em Mateus 4, na tentação do diabo lá, Jesus usou 3 palavras que não eram novas, mas 3 palavras que o deu a vitória sobre o diabo, e essas 3 palavras estavam no Antigo Testamento, que foi, não tentarás ao Senhor teu Deus, estava lá em Deuteronômio. A outra é, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, está lá em Deuteronômio. E ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. 3 palavras do Antigo Testamento fez com que Jesus vencesse o diabo. Jesus não venceu o diabo com uma novidade, ele venceu com aquilo que já estava escrito na lei. Então a lei pode ainda ser, eu creio, um veículo de salvação. Não para quem conheceu o cristianismo, não. Se você conhecer o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e tentar ser um judeu, você vai para o inferno. Não pode. Cristo não pode ser negado. Entende? Cristo não pode ser negado. A lei salva, então vou deixar de ser crente e vou ser um judaizante. Você vai para o inferno, porque você negou a Cristo. Você não pode negar a Cristo. Agora, o judeu que nasce naquela cultura e não conheceu a Cristo, a lei tem veículo de salvação para ele. É diferente. Cristo não pode ser negado de forma alguma. Então aqui nós vemos, entoavam um cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, e eles estavam no mar de vidro mesclado de fogo, e eles eram os vencedores da besta e da sua imagem e do número do seu nome, e se achavam de pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam cânticos. Então esse mar de vidro de fogo representa a palavra de Deus, né? E estavam de pé sobre este mar, que é a própria palavra. Então a gente fica por aqui, depois a gente continua em nome de Jesus.